Salmos 18, a partir do verso 1. Diz assim um texto bíblico: Eu te amarei do meu coração, ó Senhor, fortaleza minha. Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força na minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Tristezas de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de mortes me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o tempo ele ouviu a minha voz no santo templo. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, desceu a escuridão, estava debaixo de seus pés. Cavalgava um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se desfizeram em saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Houve saraiva e brasas do fogo. Despediu as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e o perturbou. Então foram vistas nas profundezas das águas e descobertos os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, Senhor, ao sopro de suas narinas. Estendeu minha mão desde o alto e me tomou, tirou de muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Amém? Curva a sua cabeça, Pai. Estamos nesta noite reunidos na tua presença, na tua casa de oração. Continue falando com o teu povo por intermédio da tua palavra, que possamos, Senhor, refletir aquilo que o Senhor quer espalhar, Senhor, ao nosso coração, e o que o Senhor quer, Senhor, colocar em nossa mente. Senhor, todo ladrão de semente que tiver ao nosso lado, tudo aquilo que vem tirar, Senhor, o nosso pensamento, tudo aquilo, Senhor, que vem, Senhor, Senhor, aprofundar os nossos pensamentos, seja repreendido, Senhor, toda a distração, todo o barulho, tudo aquilo, Senhor, Pai, externamente, que venha perturbar o nosso interno, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que a nossa mente venha se atentar e o nosso coração venha receber, Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos momentos de mais angústia, nos momentos mais de perturbação, que a gente ora a Deus, são nos momentos mais difíceis que a gente se lembra de orar. São nos momentos mais tempestuosos de nossa vida que a gente se lembra de Deus. É importante a gente sempre fazer
uma pergunta: que tipo de servo eu sou? Porque eu percebo, ao longo de 10 anos pregando, as pessoas têm o costume de chegar em você e dizer: ora por mim, está acontecendo isso, isso e isso. Tem pessoas que não oram e pedem para outros orar. A oração não se terceiriza, irmãos. A oração é recurso próprio que Deus nos deixou. Ao longo da Bíblia, eu percebo que a pessoa que mais orou foi Davi. Davi, ele é um exemplo de oração. É importante a gente lembrar dos feitos de Davi. É importante a gente lembrar quem é Davi na história. Davi, ele se destaca quando ele derruba um gigante. Quando Davi ele derruba o gigante, ele passa a ser o centro das atenções em Israel. E esse centro das atenções, Davi, ele faz parte dos soldados de Saul. Davi se destaca na guerra. As guerras se traz fama. E o nome de Davi se espalha. E diante desse espalhamento do nome de Davi, Davi vai ganhar alguns inimigos. E é nos momentos de guerra, nos momentos de aflição, que Davi vai clamar a Deus. Esses salmos que lemos, ele é um salmo de lamento. Davi usa a expressão: na minha angústia, eu clamei ao Senhor. E na Bíblia a gente encontra essa expressão mais de 3 vezes. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. O momento que mais oramos é quando estamos em angústia. No momento que mais oramos a Deus é quando estamos sem saída, cercados e quando o medo nos cerca. Então, percebe-se que Salmos, ele fala muito de oração. Salmos, ele é a poesia dos judeus. Ele está classificado nessa biblioteca bíblica como um livro de poesia. Percebe-se que o estilo de leitura dos Salmos é um estilo de louvor. E aqui a gente percebe que os salmistas são mais de 9 autores. Alguns são desconhecidos, mas vamos ver muitos salmos de Davi, que em forma de oração, alguns de Asaf, alguns dos filhos de Corá. E nos salmos de Davi, ele ousa mostrar para nós que nos momentos de angústia dele, ele orava ao Senhor. Os salmos a qual lemos, ele é um salmo de lamento. Davi, ele está fazendo uma retrospectiva da sua vida. E percebe que o livro de Salmos, ele sempre transmite para nós esperança. O livro de Salmos é frequentemente transmitido a confiança na justiça de Deus. Irmãos, os Salmos, frequentemente, ele transmite tempos de desafio. Salmos, ele contém 150 escritos e contém muitos conteúdos edificantes. Então precisamos entender o conteúdo dos Salmos. O Salmos 18, a qual lemos, ele faz parte dessa prateleira de salmos de louvor e adoração. O Salmos 18, ele é o 15º Salmos escrito por Davi. Na ordem dos Salmos, ele está na prateleira dos Salmos de louvor e ação de graças. Aqui é um cântico de retrospectiva. Davi, ele expressa sua gratidão diante a dificuldade que ele estava passando. E aqui, em forma de louvor, ele está louvando sobre proteção. Ele está falando sobre o livramento de Deus. Então, podemos dividir o Salmo 18 em 3 palavras. Primeiro, louvor. Segundo, proteção. Terceiro, gratidão. Devemos, então, entender que esse contexto, que o Salmos 18,
ele foi escrito, a gente vai ver que em 2 Samuel, no capítulo 22, vamos ver Davi, ele, em um momento de angústia, entoando a Deus pela a sua vasta tranquilidade, porque ele já está numa idade de velhice. Então, com a sua experiência de reinado, Davi, ele vai estar lembrando dos livramentos que Deus deu a ele. E aqui, a gente precisa entender, irmãos, que Davi, por ser um guerreiro, ele enfrentava muitas batalhas. E aqui, Davi, ele foi marcado por grandes inimigos. Primeiro, os filisteus. Os filisteus, após a batalha de Davi, o gigante Golias, passa a ser inimigo declarado de Davi. Esses inimigos vão perseguir Davi por muitos anos. O segundo maior inimigo de Davi é Saul. Saul, em inúmeras vezes, ele tentava sobre a vida de Davi. E sempre quando Davi estava desfalcado, sempre quando Davi estava em um número menor de guerreiros. Então o reinado de Davi, ele é marcado por livramentos. Deus, ele sempre livrava o seu servo. Deus, com seus inúmeros cuidados, ele cuidava de Davi. Quem não lembra quando Davi estava sendo cuidado de Deus na caverna de Adulão? Quem não se lembra quando Davi, ele vai para o deserto de Manaim, quando ele se refugia do seu filho Absalão, e ali Deus prepara um homem chamado Barzilai para cuidar de Davi. Então, percebe que, irmãos, Davi, ele sempre foi livrado por Deus. A história de Davi se resume em 3 palavras: o seu reinado. Segundo, a sua vida de guerreiro. Terceiro, como músico. Davi, ele é reconhecido como um grande compositor, com muitos salmos atribuídos a ele. Então, Davi, nesse Salmos 18, ele está numa idade de velhice, em um estado onde a gente reflete mais. Então, a gente temos mais cuidados, a gente deixa a vaidade de lado. Então, Davi, ele começa a contar as suas inúmeras experiências com Deus. Davi, irmãos, aqui, ele vai expressar uma declaração a Deus. Esse estado que Davi está, é um estado onde ele está na posição de um poeta, um músico, alguém experiente. Ele sabe o que ele está falando. Um grande profissional nas palavras que ele usava. E diante das ordens, das palavras que ele vai usar, no Salmo 18, ele vai expressar clareza. Charles Spurgeon diz que esses salmos é um salmo de canção, um salmo de coração grato e um retrospecto dos cuidados de Deus. Davi começa o Salmo 18 com um amor cheio de ternura. Ele começa no verso 1 dizendo: como eu te amo, ó Deus. Aqui a gente vai ver Davi, irmãos, expressar o seu amor por Deus. Davi, ele vai usar muito mais que palavras. Ele vai expressar com atitudes. Davi, ele revela porque ama Deus. E diz que Deus é a sua força. Uma coisa é eu falar que eu amo a Deus. Outra coisa é eu falar: Senhor, eu dependo de você, sem ti eu não sou ninguém. É isso que Davi estava expressando: o Senhor é a minha força, é o Senhor que é a minha vitalidade, é o Senhor que é o meu vigor. Então, aqui, ele vai expressar com atitudes que ele ama Deus, porque Deus é a sua força. Ele não deposita a fé dele em homens. Os antigos reis achavam que o mérito deles vencerem guerras
é por causa das suas capacidades. Mas Davi, ele deixa bem claro que Deus é a força dele. Deus é o baluarte dele. Eu te pergunto, quem é a sua força? Quem você recorre nos dias difíceis? Quem você recorre quando você está cercado? Davi, ele deixa bem claro, a minha força é o Senhor, não é a minha habilidade na espada, não é a forma que eu expresso cantando, mas Deus, ele é a minha força. Então Davi, ele nos mostra que devemos confiar somente em Deus. Davi, no verso 2, ele vai fazer uma confissão de fé. E isso me encanta, porque Davi, ele vai dizer, Deus, ele é a minha rocha. A palavra rocha, ela simboliza segurança e firmeza. Assim como uma rocha, irmãos, ela é segura e firme, assim é Deus. Deus é imutável. Deus, ele representa estabilidade e proteção em tempos de dificuldade. Nos tempos de dificuldade, quem é a sua firmeza? Nos tempos difíceis, quem é a sua proteção? Davi, ele nos mostra que Deus, além de ser a minha rocha, Deus é meu lugar forte. Davi, ele está usando a expressão aqui, lugar forte em hebraico significa Maós. Maós significa um abrigo ou fortaleza, aplicando que Deus, ele é um refúgio seguro em momentos de ataques. Não adianta você recorrer ao homem, não adianta você recorrer à riqueza. Davi, ele deixa bem claro, Deus, ele é o meu abrigo e fortaleza. Abrigo fala de refúgio, abrigo fala de lugar seguro. Então Davi, ele está destacando, Deus, ele, além de ser meu abrigo, ele é a minha fortaleza. Fortaleza é um lugar onde eu recomponho minhas forças. Então, irmãos, Deus, ele é o nosso abrigo seguro. É nele que a gente recompõe as nossas forças. Davi, ele sabe muito bem do que ele está falando. Davi é um homem de experiência. Em Davi, em outros salmos, ele declara, Deus é meu refúgio, a minha fortaleza, um socorro bem presente no dia da angústia. É nele que eu confiarei. Os reis confiavam em suas fortalezas, nos seus exércitos. Mas Davi deixa bem claro, eu confio apenas em Deus. Davi usa a expressão, Deus é meu libertador. A palavra libertador sugere a ação de salvar, resgatar alguém. Davi está refletindo a ação de Deus como aquele que traz libertação das tribulações. Deus é o nosso libertador. É Ele, irmãos, que nos livra em momentos onde estamos em perigo. Deus que nos libertou do lamaçal. Deus que nos libertou da escuridão. Deus que nos libertou dos nossos pecados. Davi, ele continua a declarar sua poesia. Deus, ele é o meu rochedo. Rochedo aponta para uma proteção segura. Ele mostra que Deus, ele é o nosso defensor. Deus, ele além de ser o meu rochedo, Davi, ele usa a expressão, nele me refugio. Davi, ele mostra a sua confiança em Deus. Em tempo de dificuldade, irmãos, devemos se refugiar em Deus. Em tempos difíceis, devemos se refugiar em Deus. Davi, ainda mais, ele vai usar um recurso de guerra. Deus, ele é o meu escudo. Escudo aponta para a proteção. Davi, ele sabia do que ele estava falando. Davi é um guerreiro. Então, quando Davi, ele ia para a guerra, ele não ia só com espada, ele usava escudo. Então, em uma forma de poesia, Davi expressa, Deus, ele é o meu escudo, é ele que me protege, é ele que me salva dos dardos inflamáveis do maligno. Além disso, Davi, ele continua compondo esses salmos dizendo, a força da minha salvação
Deus. Deus é a fonte do meu poder. É Deus que me salva dos meus inimigos. É Ele que me salva das batalhas que eu travo. Davi, ele vai concluindo dizendo: Deus é meu baluarte. Baluarte significa um ponto de segurança sólido. Davi está dizendo, em outras palavras, Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo. Ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca perdeu uma guerra. Então eu sempre vou estar seguro em Deus. Generais se trocam, reis se trocam, mas Deus é meu baluarte. Deus é o mesmo. Nele eu continuo seguro. Aleluias. Verso 4. Davi começa. Ele vai fazer uma oração, gente. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Davi, ele passa a descrever com cores vívidas os perigos que encurralavam ele, as armadilhas que o cercaram. Davi reflete do seu passado, os perigos a qual o Senhor libertou ele. Aqui duas coisas me chamam a atenção. Em primeiro lugar, as armas perigosas contra ele. Ele vai usar: laços de morte me cercaram, torrentes da iniquidade me cercaram, cadeias infernais e tramas de morte foram estratagemas usados contra mim. Aqui ele vai usar uma expressão que ele foi cercado por cães violentos e que os seus inimigos eram como caçadores que não haviam armado suas redes para apanhá-lo. Em outras palavras, Davi estava pisando em um terreno minado. Spurgeon vai dizer que Davi, irmãos, todos os lados que ele andava, ele estava cercado por cães do inferno que latiram furiosamente. Um cordão de demônios o cercou, caçado como homem de Deus, e toda a rota de escape estava fechada. Irmãos, quando Davi, ele usa essa expressão, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, ele está dizendo, ele estava sem saída, aonde ele andava não tinha como fugir, ele estava em um campo totalmente minado, e ele começa a se expressar. Em segundo lugar, ele vai fazer um pedido urgente de socorro. Quem podia livrá-lo era apenas Deus. Deus, ele era a única segurança de Davi. Davi se viu encurralado. Davi viu que os inimigos haviam cercado. Ele estava num lugar apertado. Então, ele não busca livramento nas suas estratégias. Ele era um homem de guerra. Ele era guerreiro. Mas ele confiou apenas no Senhor. Ele buscou e gritou por socorro somente em Deus. É nos momentos da nossa angústia, quando não sabemos o que fazer, é que temos que olhar para o alto e clamar, pedindo socorro só por aquele que consegue nos livrar. Em outros salmos vai dizer: elevo os meus olhos para o alto, para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Davi estava dizendo, em outras palavras, eu estou cercado, eu estou sem soldados ao meu favor, eu estou sem saída, mas se eu olhar para o alto, se eu clamar pedindo socorro, alguém lá em cima que não dorme, alguém lá em cima que está disponível, alguém lá em cima que sabe quem eu sou, e só Ele pode me livrar. Aleluias. Aleluias. É nos momentos de angústia que a gente aprende a orar. É nos momentos mais difíceis que a gente arranca palavras indecifráveis para falar com Deus.
Spurgeon diz que a oração é a portinhola oculta que fica aberta mesmo quando a cidade está rigorosamente fechada pelo inimigo. É o caminho da saída da cova do desespero. A oração sempre está disponível para nos livrar do laço de morte. A oração sempre está disponível para nos livrar do mais alto inimigo, qual seja for. A oração sempre vai estar aberta para a gente falar com Deus. Talvez o seu braço está fechado, talvez a sua perna está fechada, talvez você não consegue se movimentar, mas se a sua boca estiver livre, clame a Deus. Se a sua boca tiver voz, clame a Deus. Deus é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Aleluia. Aleluia. Davi não só ora, mas Davi tem a sua oração respondida por Deus. Deus vai providenciar um poderoso livramento sobrenatural para Davi. Vamos ver do verso 7 ao verso 19. Aqui a gente vai ver, irmãos, que não houve grande espaço entre o clamor de Davi e a resposta de Deus. Davi, ele vai exclamar como Deus o livrou. Um grande escritor chamado por Kisser, ele vai dizer que a intervenção do Senhor é para ajudar o salmista e descreve em termos terremoto e tempestade os aspectos severos, horrendos da natureza, simbolizando a ira de Deus. Aqui a gente vai aprender 5 fatos. Primeiro, o poder extraordinário e libertador de Deus. Spurgeon, ele também vai dizer, não tem nada mais que deixa Deus irado quando os seus filhos são colocados a riscos. Em outras palavras, resumindo para você, não tem nada que mais deixa Deus irado quando os seus filhos estão em perigo. Não ache você que Deus não está te vendo. Não ache você que esse perigo que te cerca, Deus não está vendo. Deus não fica irado à toa. Deus é o nosso Pai. E quando o seu filho está em perigo, é aí que vamos ver o cuidado do Pai entrar em ação. Não pense você que o inimigo vai te assolar. Não pense você que o inimigo vai fazer o que quiser com a sua vida. Deus, ele fica irado quando a gente estamos em risco, porque ele é o nosso Pai. E quando ele vê o seu filho em descuidado, ele entra em ação com seu poder libertador. Outro fato que nos destaca nessas palavras de Davi, a rapidez incomparável de Deus em o livrar. Spurgeon vai destacar que as coisas estavam ruins para Davi antes dele orar, mas ficou muito piores para os seus inimigos tão logo quando a sua petição chegou a Deus. Aleluia. Talvez você entrou aqui em perigo, talvez você entrou aqui o inimigo te envergonhando, mas quando você clamar a Deus e o seu clamor chegar ao céu, quem vai ficar em estado de perigo é o inimigo. Aleluia. Quem vai ficar em estado de alerta é o inimigo. Não pense você que o inimigo vai fazer arruaça na sua casa. Não pense você que o inimigo vai bagunçar a sua casa. Não pense você que o inimigo vai fazer o que quiser. Mas no momento que você vai clamar, Deus, ele vai intervir lá do alto. Aleluia. Aleluia. Quando o libertador se levanta, irmãos, ninguém pode resistir e nem compreender os seus méritos. Aleluias. O diabo pode ser até um cachorro, pode até latir, mas quando ele for te morder, Deus, ele vai vir com a carrocinha e prender ele, porque ele não passa de um derrotado. Aleluia. Aleluias. Davi, ele começa a destacar
A eficácia da ajuda de Deus. Os inimigos de Davi, irmãos, o assaltaram, o cercaram, o deixaram em pânico. Mas quem saiu ao seu socorro foi o próprio Deus, aleluias. Davi estava num beco sem saída, mas Deus levou ele para um lugar espaçoso, aleluias. Davi estava cercado, mas Deus abriu o caminho. Davi estava sem solução, mas Deus agiu com a resposta. Aleluias. Davi, concluindo, ele vai dizer que a razão do socorro de Deus, aleluias, é porque Deus se agradou dele. Verso 19, parte B, livrou-me porque se agradou de mim, aleluias. O que você tem feito para agradar a Deus, aleluias? Aleluias. Porque uma coisa é eu clamar a Deus quando eu preciso dele. Outra coisa é quando eu tenho moral com Deus e clamo a ele. Porque todo mundo fala que é filho de Deus, mas nem todo mundo obedece a Deus. E só é filho de Deus quem obedece o Pai. João Evangelista deixa bem claro: aquilo que é nascido de Deus e não tem a prática do pecado, o maligno não toca. Se o inimigo está tocando é porque tem alguma coisa fora do eixo. Mas João deixa bem claro: aquele que é nascido de Deus e não tem a prática do pecado, o maligno não toca. Aí você vai clamar a Deus, Deus vai bradar. Mas às vezes Deus permite o inimigo bagunçar, porque você está fora do eixo. Mas Davi fala: ele se agradou de mim, eu tenho moral com Deus. Ah, mas ele adulterou, mas ele se arrependeu. Davi pecou muito, mas ele agradava a Deus, porque ele é um pecador que se arrependia. A gente usa uma expressão muito errada: Deus abomina o pecado, mas ama o pecador errado. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador que se arrepende. Aí é diferente. Davi, ele era um pecador que se arrependia e sabia dos seus erros. E aqui eu começo a concluir. Eu quero que você faça uma retrospectiva da sua vida e veja o tanto que Deus cuidou de você. O tanto de livramento que Deus deu para Davi não foi brincadeira. E o tantas vezes Deus te livrou. Tantas vezes Deus te socorreu. Por isso que Davi usa muita expressão: Deus é o meu lugar. Deus é o meu protetor. Deus é o meu refúgio. Aí eu te pergunto: o que Deus fez na sua vida até hoje não é suficiente? O que Deus te mostrou na sua vida não é suficiente? E o nosso maior erro, irmão, é que a gente não tem palavra para se expressar com Ele. A gente só busca Ele nos momentos difíceis. Mas eu quero te fazer lembrar: olha o tanto de coisa que Deus fez na sua vida. O tanto de livramento que Deus te deu. Aí você tem vergonha na cara de dizer: eu não sei orar. Eu não tenho forças para orar. Davi nos mostra. Davi, ele mostra: Deus, ele é o meu protetor, é o meu refúgio. Quer aprender a orar? Aprende com Davi. Quer aprender a falar com Deus? Dê um pouquinho dos Salmos. Davi está se humilhando a Deus. E tudo isso se resume em uma única palavra: graça. Favor imerecido. Não merecemos, irmão, o socorro de Deus. Não merecemos o cuidado de Deus. Mas a graça nos alcançou.
Então hoje saia daqui com essa palavra ao seu coração. Deus é meu socorro, bem presente na hora da angústia. Nele confiarei, só nele podemos confiar. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que o seu caso não tem saída, não tem escapatória. Aprenda com Davi, olha para o alto. Não é, mas eu só consigo orar na hora da angústia. É errado. É errado. É fácil ser crente quando está tudo bem. É aí que a gente deve falar com Deus e agradecer a Ele. Que a gente não venha aprender a orar, irmão, da pior forma. Quando você não saber o que fazer, a resposta é orar. E eu concluo dizendo, se lembre o que Deus fez na sua vida. Aí você tem palavras suficientes para agradecer a Ele. Porque oração não é pedir. Oração é contato com o Pai. Tem intimidade com o Pai. Então, irmão, saia daqui com essa palavra ao seu coração. Deus, Ele é o nosso maior protetor e o nosso refúgio. O inimigo não vai arruaçar a sua família, a sua casa, a sua parentela, porque você tem um dono. Aleluias. Talvez o inimigo está te oprimindo, te cercou, você está desprotegido. Mas se lembra desse recurso, ore. Ore ao Pai. Fala com Ele. Não tem mandinga, não tem macumba, não tem vela, não tem nada que possa nos deixar desprotegidos de Deus. Aleluias. Nas palavras de Lutero eu concluo, o diabo não passa de um cachorro amarrado na coleira de Deus. O diabo não passa de um cachorro amarrado na coleira de Deus. Para de temer o inimigo e confia mais no seu Pai, porque o histórico dele está escrito: invicto, nunca perdeu batalha. Se coloque de pé.